Eu sou Iraide Pita e esse é o canal Frutificai. Olá! Hoje eu vim compartilhar com você um estudo sobre complexo de inferioridade. Esse estudo vai ser dividido em 3 partes e a primeira parte dele foi baseado no livro chamado O Imensurável Amor de Deus, do autor Floyd McClung Jr. É um pequeno livro que traz um grande aprendizado e eu recomendo a leitura. O autor ele vai descrever o complexo de inferioridade através da vida de Saul. E nós vamos fazer a leitura, nós vamos analisar alguns versículos da palavra de Deus para identificar como o complexo de inferioridade se revela através da vida de Saul. Nós vamos observar então no capítulo 15 de 1 Samuel. Eu convido você a analisar o que traz a palavra do Senhor, primeiramente, no versículo 3. No versículo 3, no capítulo 15 de 1 Samuel, há uma ordenança dada a Saul através de Deus. Saul então recebe a seguinte instrução: vá até Amaleque e destrua tudo o que houver naquele lugar. Destrua homens, destrua coisas e destrua também os animais. E Deus tem propósito diante dessa ordenança que é dada a Saul. Porém, nós vamos observar que o rei age de forma totalmente contrária àquilo que foi ordenado pelo Senhor. Nós precisamos entender então o que foi que motivou essa mudança de rota escolhida por Saul. Primeiramente, nós precisamos observar que, conforme diz o versículo 17, ainda no capítulo 15, que Saul ele tinha uma percepção equivocada a respeito de si mesmo. Saul, segundo a palavra do Senhor, ele era um homem que se achava pequeno aos seus próprios olhos. E a confirmação de que essa era uma percepção equivocada sobre si mesmo está descrita no capítulo 9 ainda de 1 Samuel, no versículo 2, quando a palavra do Senhor diz ali que Saul era um jovem tão belo, mas tão belo, que se sobressaía e se destacava entre todos os outros homens de Israel. Porém, a dificuldade em ter uma autoimagem adequada de si mesmo acaba fazendo com que Saul tenha decisões, tome atitudes, se comporte de maneira totalmente contrária à vontade do Senhor. A segunda coisa que eu gostaria de destacar e que fez com que o complexo de inferioridade se revelasse na vida de Saul é o fato de que ele então passa a agir de modo independente. E essa necessidade da pessoa que sofre de complexo de inferioridade de agir de modo independente é porque pelo fato de acreditar que as outras pessoas a menosprezam, a desvalorizam, ela então passa a valorizar a si mesma, agindo às vezes até mesmo com dificuldade de obedecer a ordens. E foi o que Saul fez. A palavra do Senhor diz que, apesar da ordem dada a Saul de que ele destruísse todas as coisas que houvessem naquele lugar, versículo 9, ainda no capítulo 15, vai nos mostrar que não foi o que Saul fez. Saul então perdoa Agag, o rei dos amalequitas, perdoa também alguns objetos, perdoa animais daquele lugar. Ele age de modo independente e de modo orgulhoso, acreditando que tem capacidade de tomar as próprias decisões. Ele quer se autoafirmar, dando valor às próprias ideias, aos próprios pensamentos nesse momento. E é importante dizer que esse é um mecanismo inconsciente. A pessoa que sofre de complexo de inferioridade muitas vezes negligencia as outras pessoas, esquece da chamada interdependência, esquece que os seus comportamentos vão impactar a vida de outras pessoas, passa a agir de modo independente,
exatamente por esse desejo, já que não me valorizam, pelo menos eu vou valorizar a mim mesmo, tomando as minhas próprias decisões e me orgulhando daquilo que eu faço. A questão do orgulho pode ser observada no versículo 12, quando Saul, depois de ter feito tudo isso, ainda ergue para si uma coluna. E a terceira coisa que eu gostaria de compartilhar com você a respeito do complexo de inferioridade é também uma outra decorrência, ou seja, um outro fator que acaba sendo desencadeado quando a pessoa tem uma imagem negativa de si mesma. O versículo 24 da palavra do Senhor vai mostrar um momento, vai nos revelar um momento em que Saul reconhece o próprio pecado, quando ele diz: eu traspassei o dito do Senhor e as suas palavras, e ele completa dizendo o motivo, dizendo a origem, o porquê de ter feito isso. Saul completa dizendo: porque eu temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Então, muitas vezes, pela necessidade de agradar as outras pessoas, nós acabamos negligenciando a voz de Deus. Por temor daquilo que os homens podem pensar de nós, podem achar a nosso respeito, nós podemos chegar até o ponto de negar a Deus. Há casos assim de pessoas que na sociedade negam a Deus, têm receio de falar que são cristãs, só por medo daquilo que os homens podem achar ou podem pensar de si mesmas. É também interessante observar a vida dos jovens. Os jovens precisam fazer a análise dessa passagem sobre a vida de Saul à luz do complexo de inferioridade, analisando as suas atitudes diante dos seus amigos, porque também muitas vezes acabam acatando, querendo agradar os amigos, tomando atitudes, tomando decisões que vão envergonhar a Deus, que vão entristecer o coração do Senhor. Então, a desobediência de Saul, tudo aquilo que ele faz, acaba revelando um coração que está corrompido pelos sentimentos que tem a respeito de si mesmo. A Bíblia não nos revela como foi a infância de Saul, como foi a adolescência de Saul, mas é provável que ele tenha sofrido rejeição das outras pessoas em alguma medida. E ele permitiu que essa semente entrasse no seu coração, que ela desse frutos, que produzissem atitudes, consequências que destituiriam Saul do bem do Senhor. O fato é que ele acaba perdendo o reinado, ele é informado pelo profeta Samuel no versículo 23, de que ele havia sido rejeitado por Deus, por ter rejeitado também a sua palavra. Então, neste primeiro vídeo desta série a respeito de complexo de inferioridade, eu quero convidar você, quero encerrar esse vídeo te convidando a fazer uma autoanálise. Peça ao Senhor que sonde o seu coração, como eu tenho procurado fazer constantemente. Peça ao Senhor que revele se no seu coração existe alguma semente de rejeição em relação aos homens e que Deus venha te curar deste mal. Porque se nós permitimos, se nós somos guiados pelo sentimento de inferioridade, nós deixamos de observar aquilo que Deus espera de nós, a maneira como Ele espera que nós venhamos nos comportar, e podemos passar a dar ouvidos, como fez Saul, ao que os homens esperam a nosso respeito, ao que eles desejam que nós façamos. Então, o meu pedido a você é que você faça sobre si mesmo uma autoanálise, que você ore ao Senhor, assim como está descrito ali no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15 e 16, que nós temos um sumo sacerdote que é capaz de se compadecer das nossas fraquezas, e é nele que nós achamos misericórdia e graça para sermos ajudados em tempo oportuno. Então, analise a sua vida. Você tem servido a Deus com plenitude de coração? Você
tenha uma imagem positiva a respeito de si mesmo, à luz da palavra de Deus. Afinal de contas, nós somos amados, escolhidos, chamados por Deus para sermos representantes dele nessa terra. E se nós não tivermos uma autoimagem positiva a nosso próprio respeito, nós podemos nos deixar corromper diante das atitudes e das decisões que nós tomamos. Por hoje é isto. Eu espero que esta palavra tenha abençoado sua vida, que você medite a seu próprio respeito. Nós nos vemos na semana que vem, dando continuidade a esse estudo sobre complexo de inferioridade. Obrigada pelo seu tempo.